Repare que no vídeo a bola de neve começa do zero, mas à medida que rola, ganha volume, peso e velocidade. Quando percebemos, já não é mais possível segurá-la sozinho. Da mesma forma, uma dívida quase sempre começa pequena. Uma parcela aqui, outra ali, algo que parece possível de controlar. Mas, quando não é resolvida no tempo certo, ela se transforma em uma bola de neve. É exatamente essa sensação que milhares de brasileiros enfrentam hoje. Segundo dados da Confederação Nacional do Comércio, aproximadamente 80% das famílias brasileiras estão endividadas. No começo virou uma bola de neve. Gisele, você já enfrentou problemas com dívidas? Sim, claro, sou brasileira, né? Todo mundo enfrenta. Sensação de impotência, porque você trabalha, não consegue resolver, né? E vai só piorando a situação. Eu tive um momento que eu passei por muitas dívidas. Eu acumulei uma série de contas para pagar que eu não estava conseguindo. Então eu tinha que escolher uma para pagar. Então era o carro, era a prestação da casa, era o aluguel. Então eu tinha que estar fazendo uma jogada para mim sobreviver, conseguir quitar tudo. E assim, eu acumulei algumas dívidas nessa situação. E nessa dívida grande que você tinha, você acabou desencadeando outras dívidas? Ah, com certeza, né? Você não tem dinheiro, você vai fazendo outras dívidas. Graças a Deus, crédito eu sempre tive. Não cheguei a perder crédito. Mas, claro, foi fazendo dívidas. Qual que é a pior parte de estar endividado? Então, quando você precisa comprar algo e você não tem um nome legal para comprar, isso é pior, isso é horrível. Não importa o tamanho da sua dívida, nem o tamanho dos seus problemas. Quem tem uma aliança com Deus, vence qualquer obstáculo. Segunda-feira, 11 de maio, o grande dia chegou. Você não sabe o que vai acontecer hoje? Hoje é a entrega do elemento da unção. Nós já estamos aí há alguns dias nos preparando para este grande evento que acontece hoje na Universal. Aqui em Florianópolis, daqui a pouco, 7h10 da manhã, meio-dia, às 15h, às 18h e 19h30, estaremos entregando gratuitamente a todas as pessoas o elemento da unção. Fique com a gente porque no decorrer da programação você vai entender o que era este elemento e por que você precisa tanto dele. Hoje começamos o programa especialmente mostrando casos de pessoas que estavam com problemas, muita luta nesta área, na vida financeira, mas depois que usaram a fé, receberam a unção, fizeram uma aliança com Deus, veja agora o que aconteceu. Seu nome? Rafael. Como é que era a aliança, como é que está agora? Bispo, antes de fazer um pacto com Deus, eu trabalhava numa empresa, até tinha um cargo de confiança dentro da empresa, mas eu tinha uma vida limitada, no requisito de conquistar bens, de querer ter uma vida decente, uma vida estável, eu não conseguia. Então eu cheguei no pacto sem direção. E perseverando através da palavra que era direcionada, né, do altar, obedecendo toda segunda-feira, dentro da própria empresa, Deus foi abrindo novas portas, onde a gente foi crescendo mais, mas ali eu ainda estava insatisfeito. E com isso, na perseverança, Deus deu a direção para que eu abrisse o próprio negócio, né? Hoje eu trabalho no ramo de higienização de estofados, e com isso Deus foi abençoando, trazendo novos clientes, grandes parcerias. Deus deu condição para que hoje nós temos a nossa casa, o nosso carro, terras também, para que a gente tenha também. E a gente tinha o desejo de conhecer, né, a Terra Santa. Deus proporcionou essa oportunidade, como outros países também. E de lá para cá, após eu decidir fazer um pacto com Deus, Deus tem dado novas ideias. E o principal, né, bispo, que é o Espírito Santo, né, a presença de Deus, porque sem Ele a gente pode conquistar muitas coisas, mas a gente não vai ter o sucesso que realmente o Espírito Santo proporciona. Deus abençoe. Como é o nome da senhora? Helena. Como é que era antes da aliança, como é que está agora? Então, antes da aliança foram 8 meses chorando, sentada lá atrás, porque eu tinha terminado um relacionamento, mas eu passei esse período de 8 meses embaixo do teto dele. Então a humilhação era muito extrema. A amante buscava na porta, e mesmo sem ter as coisas com ele, mas eu não tinha condição de sair debaixo do teto dele, porque tinha um nome sujo, não tinha condição nenhuma. Então eu sentava lá atrás e eu chorava, eu falava com Deus: meu Deus, como é que eu vou sair debaixo do teto dele? E não tinha ajuda, né? Então Deus me deu direção.
nesse final, eu entendi, nesse período de 8 meses, eu entendi que eu precisava entregar minha vida. E aí eu entreguei toda a minha vida. E Deus deu, eu mandei uma mensagem que eu nem sabia que eu tinha mandado para uma pessoa. Ela estendeu a mão, Deus preparou um lugar, eu saí do teto dele e Deus me deu uma direção. Ele me deu um saco de sal grosso de 1 quilo para começar um trabalho, e que era um esfoliante, né? Aí eu falei, Senhor, como é que eu vou fazer um esfoliante? Isso é para banheira, o pobre não tem banheira. Não tinha visão, né? E aí Deus foi me dando aquela direção. Aí nesse meio tempo foram mais de 20 produtos, né? Que Deus foi dando a direção. E algo maravilhoso é que veio o Espírito Santo. Então juntou aquela coisa magnífica do Espírito Santo, que a pessoa não tem estudo, como que ela vai fazer? Então a direção realmente veio dele. Aí ele me ensinou, ele me levantou e de humilhada, né, pisada, Jesus me levantou, mostrou para mim o meu valor. E eu comecei a colocar as coisas em prática. Ele dava direção, eu colocava em prática. E aí eu saí daquela casa debaixo do teto dele com um carrinho de feira, porque não tinha nada. Eu deixei tudo que tinha, que não era nada meu. E eu fui embora com aquele carrinho de feira. E nessa situação, o senhor vê, Deus me tirou daquela situação e Deus preparou um apartamento para a gente. Claro que a gente sabe que uma pessoa pode comprar um apartamento, uma pessoa pode sair de qualquer situação, mas ela não pode ter o Espírito Santo para mudar toda a situação dela, porque eu não tenho estudo, eu não tinha condição nenhuma, eu não tinha família, eu não tinha ninguém para me ajudar. Eu sou realmente um milagre de Deus. E hoje? Então, hoje é só alegria, hoje eu tenho os produtos para eu trabalhar, né? Alugamos o apartamento, passamos para outro apartamento, moro bem, não dependo nem dos meus filhos, não dependo de ninguém, não compro fiado. Eu cancelei os 9 cartões para não comprar nada fiado, comprar tudo à vista. Dívida, eu consegui sanar as dívidas, eu tinha mais de 300 mil de dívida, eu consegui sanar, bispo, pela misericórdia de Deus. Então, assim, toda a honra é para Ele, Ele é o meu Pai. Eu não tive pai, Ele é o meu Pai, Ele me dá. Eu peço, Ele me dá, Ele me sustenta, Ele me fortalece. Assim, poderia eu ter milhões, poderia eu ter marido, mas se eu não tivesse Espírito Santo não ia adiantar nada, né? Ele é seu tudo. Ele é o meu tudo, eu não troco por nada. Deus abençoe. Qual o nome da senhora? Arlinda. Como é que era antes da aliança? Então, eu vim de Minas para cá, que eu passava necessidade lá, né? Que eu sou do norte de Minas, de uma família grande. Aí eu cheguei aqui sem estudo, sem experiência, trabalhava para os outros, ganhava muito pouco, não dava para nada. Aí quando eu conheci o meu marido, né, que também era da mesma terra, só que fazia mais tempo que ele estava aqui. Aí junto a gente começou a prosperar, mas também com aquela vida amarrada, porque sempre trabalhei e ganhava tão pouquinho. Aí eu comecei a vir na igreja, só que eu não vinha segunda-feira. Aí eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu engravidei, tive a minha filha estava bebê. Eu falei, para quem não tem estudo, não tem experiência para trabalhar, para ganhar salário mínimo, aí eu comecei a trabalhar com vendas. Aí Deus foi abençoando, aí meu marido faleceu. Quando eu achei que já estava tudo bem, aí eu fui para o deserto. Aí ali eu vim para o pacto, fiz um pacto com Deus, comecei a vir toda segunda-feira, firme. E aí as minhas vendas cresceu cada vez mais, a minha filha cresceu, começou a ir para a faculdade, Deus me abençoou, que eu paguei 5 anos de faculdade de Direito para ela. Aí hoje ela já fez pós, já passou no AB, e graças a Deus nós temos nosso apartamento, temos chácara. Meu sonho em Minas, que eu era criança, queria dirigir, ter o meu carro, hoje eu tenho, a minha filha está num escritório bom. Graças a Deus, Deus tem abençoado em tudo, não devo nada para ninguém. E eu sempre falo, né, que eu me pergunto se é melhor ter ou ser. Aí eu falo que eu tenho para glorificar o meu Deus, que para quem vivia na miséria, a vida que eu tenho hoje, eu agradeço a Deus. Mas o melhor é ser de Deus, levantar e ter a certeza que Deus é comigo, que Ele vai me abençoar nas minhas vendas,
ter o Espírito Santo, ter paz, alegria, para mim, a melhor coisa da vida. Deus abençoe. Seu nome? Diana. Como é que era antes da aliança? Bispo, antes da aliança, eu cheguei aqui falindo a empresa que eu tinha, né? Minha e do meu marido. A gente estava sem direção, não tinha rumo, funcionário para poder pagar aluguel e a gente estava perdido. Aí meu marido falou assim, vamos vender tudo e vamos embora. Aí eu lembrei, né, do pacto. Eu já frequentava a igreja, mas não frequentava o pacto. Aí eu falei assim para ele, é a última porta que a gente vai bater. Aí ele falou assim, você quer me obrigar a ir lá? Aí eu falei assim, vamos obrigado mesmo. Aí ele falou, então eu vou. Aí a gente veio aqui, a gente começou a vir. Aí a gente firmou uma aliança com Deus. E não foi fácil, foi luta. Quanto mais eu vinha, pior ficava. A gente tem uma loja de automotivo, tanto carro no mundo, não entrava um carro na nossa loja. E aí eu falava, meu Deus, eu não aceito. Eu vinha aqui e falava, não aceito. E os pastores falavam, não desiste, né? E eu lutando. E aos poucos, Deus foi mudando tudo. Os clientes foram aparecendo, o contrato foi aparecendo. Hoje, assim, a nossa loja está arrebentando. E também eu cheguei aqui, eu não tinha, assim, profissão, né? Eu estava com ele, assim, a gente tem a empresa, mas eu não tinha uma profissão. E eu queria ter uma profissão, queria ser alguém. E Deus colocou um sonho no meu coração, faz uma faculdade. Eu fui fazer uma faculdade. Hoje eu já estou no 3º ano de biomedicina, vou me formar em biomédica. E tudo assim para a honra e glória de Deus. A miséria acabou, hoje a gente come o que quer, vai para onde quer. E mais uma, eu falei para Deus que eu queria ter meu carro, Deus me deu meu carro, eu comprei à vista, meu marido comprou o carro dele à vista. O Senhor falou assim, vocês vão ter o melhor ano da vida de vocês. E desde quando eu fiz o pacto, bispo, com Deus aqui no altar, cada ano que passa é o melhor ano que a gente tem. Cada ano é melhor do que o outro. E o melhor de tudo é o Espírito Santo, que a gente tem, que dá essa paz, assim, que não tem dinheiro que compre. Deus abençoe. É apenas um pouco do que tem acontecido todas as segundas aqui na Catedral. E hoje, Pastor Igor, hoje é segunda-feira e daqui a pouco nós estaremos unindo a fé, unindo forças em cada horário, em cada reunião, para ajudar todas as pessoas que aqui chegarem. Bom dia. Bom dia, Pastor David. Bom dia a você que nos acompanha. Exatamente. Vamos colocar força total em clamor, em jejum, em oração por sua vida. Exatamente por isso é importante que você chegue até nós no dia de hoje, para que você esteja debaixo dessa cobertura espiritual e, consequentemente, a realidade da sua vida, ela seja transformada. E a nossa repórter traz uma história muito forte. Mãe e filha que estavam no fundo do poço por causa dos problemas e elas conseguiram uma mudança, uma reviravolta depois que elas usaram a fé, e essa história é muito forte, vale a pena você acompanhar. Olá a todos. Agora quero chamar a atenção principalmente de quem está passando por algum problema, alguma situação difícil, olha para um lado, não vê saída, olha para o outro, não tem ninguém que pode socorrer. Então fica difícil mesmo, né? Eu vou conversar agora com mãe e filha. Acompanhe essa história e depois tire as suas conclusões. Olá, tudo bom, meninas? Olá, tudo bem? Eu gostaria que vocês compartilhassem conosco como que era a vida de vocês antes de chegar aqui na palestra da Prosperidade com Deus. Bom, era uma vida totalmente de miséria. Iniciei, eu tinha um salão de beleza, mas o salão de beleza era na garagem da minha casa. Tinha que todos os dias e à noite desmontar os móveis para poder colocar o carro do meu pai. Tanto que era na garagem dos meus pais. Então, além de morar de favor, eu ainda tinha um salão de beleza ali. E foi uma fase muito difícil, que nessa fase faltou até mesmo alimento. Eu pensava assim, ou eu dava para a Aline ou eu comia. Como que era para você passar por essa privação toda e ver ali sua mãe batalhando, lutando e não sair da estaca zero? Nessa época também eu comecei a desencadear ansiedade, depressão, eu comecei a ter complexos de inferioridade, porque eu olhava para as amigas na escola, eu via todas elas com roupinhas novas, com lanche até. Eu lembro que sempre minha mãe dava um jeito para levar um lanchinho, mas eu via assim o físico de outras meninas e eu começava a me comparar. Eu me criticava, me cobrava por que eu não tenho, por que eu nasci assim. Então, foi uma época bem difícil. Vocês chegaram a acumular dívidas? Muitas dívidas, sabe? Porque não tinha. Teve uma fase em que eu também andava na rua
que eu ia no mercado com o mínimo que tinha e eu chegava a cuidar no chão, ver se não encontrava nenhuma moeda. E eu chegava já a caminhar olhando para o chão, sabe? E foi uma fase muito difícil, porque eu passava na minha cabeça assim, ó, eu vou me matar, mas só que eu não posso me matar e deixar ela. Eu tenho que matar ela e também me matar, porque senão não vai acabar. Eu não posso deixá-la sozinha. Até de cabeça baixa, procurando alguns trocados na rua, no chão. Quando foi que a vida de vocês passou a ter sentido e você começou a andar de cabeça erguida? Foi quando eu comecei a participar das palestras. Para mim, eu vou dizer assim que foi uma faculdade, porque começou a ter uma mudança interior. Porque até então eu não acreditava em mim, nem como profissional. Tudo que fazia, eu fazia com medo. Então, no momento que eu comecei a acreditar mais em mim, sabe, e participando das palestras e fazendo tudo corretamente, sabe, a nossa vida começou a mudar. Dali para frente, mudamos para um salão de beleza, aumentamos, começamos a contratar pessoas para trabalhar junto com a gente. Então, a nossa vida foi mudando, passo a passo. A gente começou a pagar as dívidas, tudo foi organizando. E foi um ponto de que a gente começou a ver totalmente as coisas diferentes, ver Deus na nossa vida. A gente tem muito acesso a informações, até na internet, tem muitos tutoriais e tudo mais. Mas qual foi o diferencial que vocês encontraram aqui e não viram em outro lugar? Colocar em prática o que era ensinado. Totalmente. Eu vi assim, a mudança nas pessoas que estavam nas palestras. Eu vi a diferença e eu comecei a colocar em prática. Então eu comecei a ver o resultado. E eu fui mudando. Eu não tinha, nos meus dias eu não tinha cor. E eu fui buscando, fui tendo essa vida. Hoje a minha vida tem sentido, tem propósito. E quais foram as conquistas que vocês obtiveram a partir deste momento? Bom, foi quando nós passamos a ter, os nossos olhos se abriram, a nossa mente se abriu, aí nós começamos a prosperar, começamos com um salão já grande, aí as dívidas começaram a ser pagas, adquirimos o nosso carro. E a última conquista que a gente teve agora foi esse ano, que nós queríamos muito conhecer o Templo de Salomão, e nós fizemos uma viagem juntas do Templo de Salomão, e hoje a gente come o que a gente quer, fazemos o que a gente quer, sabe? A gente não tem aquela vida privada, sabe? De chegar no mercado e contando as moedinhas, não, hoje a gente compra o que a gente quer e depois passa no caixa e paga à vista, sabe? A miséria acabou. Quer dizer, quem antes vivia na situação complicada, difícil, de derrota, hoje a gente vê o sorriso no rosto de vocês. E a depressão, Aline? Não existe mais. Qual foi a maior conquista de todas que vocês alcançaram até hoje? Eu ia dizer isso agora até mesmo, porque assim, ó, de tudo o que a gente tem, nada, eu digo hoje, nada se compara com o bem mais precioso que nós adquirimos, que é o Espírito Santo. Falaram até juntas, né? Parece até combinado. Que maravilha! Muito obrigada por compartilhar as suas histórias, as suas dificuldades e superação também conosco. Obrigada. Que exemplo maravilhoso! Então você acha que tem impossível para Deus? Estabeleça uma aliança com Ele e você também vai ver transformações acontecerem na sua vida. Pois é, muito forte quando uma família é restaurada. Pastor Igor, imagine mãe e filha vencendo, contando hoje o testemunho e dando essa reviravolta, né? Porque é só Deus mesmo para pegar uma família que estava destruída, estava cheio de problemas e hoje ser uma história de superação. É o que pode acontecer também na sua família, prosperar com propósito, prosperar em família. Isso traz alegria, isso renova o ambiente familiar, isso traz paz. Essa prosperidade tem que ser vista em sua vida. Por isso, tome a decisão de estar conosco no dia de hoje. Já vamos falar para você mais sobre isso, mas agora nós vamos diretamente com o Bispo Sérgio Mota, que daqui a pouco, Bispo, o senhor estará realizando uma oração por todos, né? Que Deus ilumine a sua vida poderosamente. Hoje é segunda-feira, hein? Queremos iniciar uma semana abençoada, como nós temos falado todas as segundas-feiras, uma semana produtiva, uma semana no abrigo de Deus, no esconderijo do Altíssimo. Nada melhor que começarmos uma semana com a bênção do Altíssimo. A bênção dos altos céus estará sobre a tua vida. Eu vou pedir isso,
Que a bênção dos altos céus te alcance, tá bom? Eu volto, pastor, e eu gostaria que todos preparassem o copo com água. Vamos orar, vamos pedir a Deus uma semana produtiva, uma semana abençoada no nome santo de Jesus. E eu já estou aqui esperando o Senhor nos chamar. Perfeito, então, Bispo Sérgio. Daqui a pouquinho o senhor vai orar por nós, determinando que a bênção, a luz de Deus entre em todos os lares. Você que nos assiste agora, já prepare seu copo com água. Deixe ele próximo à sua televisão. Tenho certeza que ao beber da água consagrada, Deus vai operar em sua vida. Pastor David, nós já estamos em grande expectativa, porque hoje é o dia que, inclusive, essa pessoa vai receber o elemento da unção. Daqui a pouco, em 7 da manhã, 10 da manhã, nós estaremos juntos. O pastor Igor vai estar às 10, eu estarei às 7. Ele retorna ao meio-dia e também às 18. Juntos estaremos às 15 e às 19h30, nesta fé, neste propósito, para abençoar a sua vida. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Atenção, hein? A entrada, o estacionamento são gratuitos. E a entrega deste elemento será somente hoje, para todas as pessoas. Não precisa ser membro, não precisa ser evangélico para receber o elemento. A entrada e estacionamento são gratuitos e você vai receber, é claro, também gratuitamente o elemento da sagrada da unção. É daqui a pouco, tá bom? Nós estamos aqui já vivendo este momento de fé. Nós vamos a um breve intervalo e ao retornarmos, nós já vamos fazer a oração para nos fortalecer, para que você consiga ter forças de chegar aqui na Universal. Hoje a sua história, a sua vida, ela tem que mudar. Depois do intervalo, o momento da oração. 3 motivos para não faltar à reunião da prosperidade com Deus. O primeiro, vencer a concorrência. A concorrência no mercado financeiro é muito ampla. Por isso, nas palestras, você adquire sabedoria para alcançar o potencial tão desejado. Também recebe a direção para concluir seus planos e objetivos. Segundo, vencer seus adversários. Você não percebe, mas muita gente observa você, o seu talento, sua disposição e não está feliz com o seu sucesso. Por isso, deseja o seu mal. Espera pela sua queda, por seu fracasso. E você precisa da proteção de Deus para lhe guardar. Terceiro e último motivo: vencer a ação do mal. Quando você pensa que está tudo bem, aparecem problemas sem explicação. E por mais que você tente resolvê-los, a situação fica cada vez mais difícil. Surge desânimo, angústia e a frustração por nada se concretizar. Sabe por quê? Porque existe uma atuação do mal que precisa ser desfeita. Até quando você vai permitir que a sua vida continue desse jeito? A atitude de um vencedor é nunca desistir. A reunião da prosperidade com Deus é o ponto de partida para a sua vitória. Esteja conosco. Agora só depende de você. Motivos não faltam para você hoje estar na Universal. Venha com o coração aberto. Eu sei que tem muita luta, muita batalha. Você olha para um lado, olha para o outro, não enxerga a saída. Mas comece com a oração. Essa oração que nós vamos fazer dará forças a você. E ao chegar aqui, Deus vai mostrar uma direção, um caminho, para que essa situação ela venha mudar. Vamos unir agora a nossa fé, é momento de oração, vamos falar com Deus. Graças a Deus, nós vamos orar e suplicar ao Pai que está nos céus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Que o teu reino venha nesse hospital, que o teu reino venha neste lar, que o teu reino venha neste casamento e que bata em retirada, meu Pai, toda enfermidade, toda inveja, todo olho grande. Meu Deus, liberta o teu povo da angústia, da depressão. Salva aqueles que oram comigo, aqueles que participaram da programação e que querem, meu Deus, a manifestação do teu poder. Eu suplico o teu favor, meu Pai, para que traga paz, para que traga luz, ilumina este lar,
Ilumina, meu Pai, esta vida. Abençoe o copo com água. Quando ela beber desta água, ela receba forças para viver e vencer. Que o Senhor te abençoe e te guarde hoje e para todo sempre. Beba desta água e seja abençoado. Ilumine e abençoe a sua vida poderosamente, tá bom? Nós estamos sempre aqui orando. Quero te desejar, filhinhos que nos assistem, telespectadores, uma semana produtiva. Tenha fé em Deus, não se deixe levar por pensamentos negativos, acredite, Deus está no controle da tua vida e Ele vai te abençoar. Eu fico aqui desejando, como guardião da família, um abraço a todos que nos assistem. Deus vos abençoe. Essa é a fé, bispo, tá ligado? Eu concordo com o Senhor. Chegamos aos segundos finais da nossa participação. Tudo que falamos, tudo que mostramos desde o início é para motivar você. Não perca tempo. Hoje é o dia 11 de maio. Estamos já há alguns dias falando sobre este elemento. O que custa você usar a fé e ver se realmente vai funcionar. Você não tem nada a perder. Então aproveite a oportunidade, venha buscar o elemento e fazer uso da sua fé. Nós te esperamos na Universal ainda hoje. Na oportunidade, você vai ouvir falar também a respeito do jejum de Daniel. Sabia que nesses dias nós estamos vivendo essa fé? O jejum de Daniel é um período onde nós nos desligamos do mundo e procuramos nos aproximar de Deus. Na finalização deste propósito será o dia de Pentecostes, uma data muito especial em todo o mundo. Na Universal estaremos nos reunindo e determinando assim a bênção espiritual, não só financeira, mas espiritual. Fico por aqui, espero você ainda hoje na Universal. Acompanhe esse vídeo. Até lá. Se você foca em cuidar do corpo, colhe saúde. Se você foca em estudar, colhe conhecimento. Se foca na carreira, ela cresce. Se tudo que você foca gera resultado, imagine o que pode acontecer se você focar em Deus. Jejum de Daniel. 21 dias de foco nas coisas de Deus, para uma transformação de vida. Até 24 de maio. Saiba como participar no Templo de Salomão ou em uma igreja universal. Acesse jejumdedaniel.com.